Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 2/2/2020, uma data até especial pela questão numérica, né? Olhando de frente para trás e de trás para frente, está o mesmo dia no calendário. Estamos começando o nosso segundo dia da nossa jornada da mentalidade, algo que eu sempre propus ao meu coração de colocar isso através de um curso online, através de palestras, como eu já fiz algumas vezes, colocando esses pontos, montando uma estrutura de palestra de acordo com a necessidade de uma empresa, pois temas para palestra, tema para desenvolvimento pessoal é o que não falta. O que falta, na verdade, é a pessoa receber o conhecimento e colocar em prática. Não achar interessante, mas achar aquilo ali vital para a mudança da sua vida, dos seus resultados. E essa jornada, como eu já fiz algumas, me veio do fato de que as pessoas não estão preparadas, muitas das vezes, para as mudanças e para as oportunidades que aparecem na sua vida. Por quê? Porque falta exatamente a mentalidade e a preparação para enxergar aquilo que aparece como uma oportunidade para mudar a sua vida. É tanto tempo já acostumado com a sofrência, com o modo de trabalho, com a forma de renda, que quando aparece uma oportunidade, muitas das vezes elas não acreditam que seja real, elas não acreditam que sejam para elas, baseado em paradigmas mentais e comportamentais. Eu imaginei o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas a olharem para si mesmas. E o tema antes do primeiro dia foi quem é você. Recomendo você acessar no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Eu coloquei disponível lá esses vídeos para que esta análise comece pelo fato de que se eu sei aonde eu estou, eu posso então depois programar para onde eu quero ir. Então você precisa saber não o que você tem, mas quem você é. E hoje nós vamos saber o que leva você a ter os frutos das suas ações, que são hábitos enraizados, hábitos que são automatizados na maioria das vezes, ou hábitos que são ativados por um gatilho e que você não consegue perceber esses gatilhos que te levam a ações baseado na busca por uma recompensa. E quando você vê, percebendo ou não, você está atraindo grandes resultados para a tua vida ou você está jogando grandes resultados para fora da sua vida, para fora da sua jornada. Então, hoje, nosso segundo dia, nós vamos falar sobre hábitos poderosos, hábitos transformadores, aquilo que de fato você pode fazer e descobrir em você um modo de pensar, um modo de sentir e um modo de agir. Eu vou precisar de um guia hoje só para eu poder pontuar, porque ontem, analisando tudo que eu sei sobre hábito, tudo que eu pratico sobre hábito e tudo que eu já ensinei sobre hábito, é muito conteúdo e eu não quero, de certa forma, puxar pela minha lembrança, pela minha mente, mas eu organizei alguns tópicos para que a gente pudesse ter algo um pouco mais facilitado. Numa maneira geral, por uma questão de tradução, o que seria hábito, muitas das vezes as pessoas não sabem o que é hábito. Eu vou nivelar isso para que a gente possa ter um bate-papo muito, muito poderoso hoje. Informação importante e poderosa é poder. Informação que é colocada em prática é um poder absoluto, praticamente. É um poder inimaginado. Você não conseguirá saber com exatidão o que você poderá obter com uma ação focada, com um hábito enraizado, um hábito que te leva ao sucesso. Hábito diz que é maneira usual de ser, fazer, sentir. Ou seja, né, existe essa sequência em termos de obtenção de resultados em que a gente tem, pelo lado emocional, ser, fazer algo e sentir algo por ter feito. E outro fato é ser, fazer e ter algo por ter feito.
Ou seja, mas você começa com um ser. Por isso que o primeiro dia, quem você é. Quem é você? O primeiro dia precisa dessa análise. Comece assistindo do início, se você não pegou o primeiro dia, para que essa jornada de 30 dias tenha, de fato, um impacto muito grande na sua mentalidade, nos seus padrões de sentimento e, principalmente, nos seus padrões de comportamento, que é o que nós vamos falar hoje. É o costume, é uma regra, é o modo de ser. Muitas das vezes você pode, às vezes, ser criticado e dizer assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, não vou mudar. Isso é você que decidiu. Decidindo que vai mudar ou decidindo que não vai mudar, você tem o poder na tua mão. Você está certo ou você está certa. Aquele ponto eu preciso mudar e por que motivo eu mudaria? Às vezes falta um motivo para entrar em ação, motivação. Então, se você não tem motivação, você fica numa zona de conforto. Você acha que está bom. Por mais que você reclame, é aquela história do que está ruim, mas está bom. Né? Contanto que eu não perca uma perna, não perca uma mão, eu vou levando. Eu vou deixando a vida me levar, vida leva eu, como dizia Pagodinho, Zeca Pagodinho. Agora, entre a comparação do Zeca Pagodinho e do Skank, eu prefiro o Skank. Não vou deixar a vida me levar aonde ela quiser. Porque a vida, quando ela quer te levar, é uma vida provavelmente criada por padrões de outras pessoas, por um padrão de um grupo de amigos, por um padrão do meio ao qual você vive, ou pelo padrão da sociedade, que nem sempre, na grande maioria das vezes, quer te levar para o nível de excelência, para o nível de sucesso. Porque a grande maioria das pessoas nem sabe o que é isso e nem sabe como chegar em níveis de excelência e em níveis de sucesso. E que quando não sabem, não quer que você chegue. Síndrome do caranguejo, que na panela, começando a ferver, um começa a querer sair, ao invés de puxar o outro, depois que já está na saída da panela, o que está embaixo começa a puxar ele para baixo, como que aquela história, não quero que você saia, eu quero que você fique aqui comigo, e eu quero que você fique aqui comigo, e no final todo mundo morre abraçado, achando que era a melhor opção. Então, o hábito é exatamente isso, aquilo que te representa no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de agir, que te leva a sentimentos também novos e que te leva a resultados pessoais e materiais novos. Maneira permanente ou frequente de se comportar, uma mania ou um cacuete. Essa é a definição literal do que seria o hábito. E o que você hoje considera como sendo um hábito ruim? Aquele mesmo exercício de ontem, em que do lado esquerdo da folha eu dizia tudo que eu sentia, que eu achava que eu era e que eu não gostaria de continuar sendo. E do lado direito, tudo que eu era, que eu adorava ser desta forma e que eu poderia potencializar. Ou qual é o eu que eu gostaria de ser. Hoje, a dinâmica é, do lado esquerdo, você irá colocar hábitos, ou atitudes, ou manias, ou algo que você sempre faz, mesmo automático. Daqui a pouco você lembra, caramba, isso eu já faço automático, já nem tenho consciência. Mas do lado esquerdo, tudo que você faz de forma automática, de forma habitual, como uma mania que você não gosta, que você acredita que te leva a sentimentos e resultados que não te agradam. Então, ou seja, você do lado esquerdo então vai começar a ponderar quais hábitos eu tenho que me levam a uma direção oposta ao meu objetivo. Eu tenho um objetivo lá, vamos supor que você traçou uma reta sentido norte, porque lá tem um objetivo. Lá está o teu pote de ouro. Você vai ter que passar pelo arco-íris. Então você tem um objetivo, um ponto em questão e uma direção para seguir. Estes hábitos estão te levando na direção dos teus sonhos ou você não faz ideia nem de quais são os seus sonhos e nem de quando você irá realizá-los, porque você não consegue ter crença, fé de que você realmente irá alcançá-los. Talvez você até engavete-os, porque pensar neles dói, porque pensar em algo que você não vai realizar, de algo que é limitado para você, isso dói.
e você às vezes até já arquivou ou já enterrou. Qual é o teu hábito hoje que te afasta dos teus sonhos e quais são os hábitos que te aproximam dos teus sonhos? Este é o ponto-chave hoje, para que a gente possa, então, buscar o conhecimento e o entendimento de quais hábitos são hábitos que potencializa quem você é. Não talvez quem você reconheça que seja. Preste atenção, nós já temos internamente a potencialidade de sermos pessoas incríveis, de sermos pessoas que deixaremos legados incríveis. Nós é que não descobrimos isso ainda. Nós não nos tiramos da caixa ou nos olhamos para dentro para que, de fato, saibamos quem potencialmente somos ou quais foram os projetos que foram feitos para que nós, com as nossas habilidades e competências, possamos realizar. Então, você faz essa análise e descobre que, bom, o que eu faço não me aproxima dos meus hábitos, estes atos me aproximam dos meus resultados. Eu quero atingir resultados cada vez mais satisfatórios para as pessoas que eu amo, para a sociedade a qual eu vivo. Eu quero que a minha vida faça sentido. No final, nós vamos fazer uma avaliação sobre vida com propósito ou vida com sentido. Mas então vamos avaliar que hábitos talvez você possa desenvolver, ou se você já os possuir, potencializá-los. E se você não faz ideia de como adquirir este hábito, livros que existem que podem te despertar a um novo conhecimento, a um novo horizonte, quebrando ou mudando alguns paradigmas, alguns conceitos que você possui, e quem sabe, através da prática que te leva a emoções novas, estas crenças, valores, princípios que nós falamos ontem possam se tornar transformáveis, modeláveis gradativamente. Não existe uma mudança de milagre só quando Deus e Jesus quer, mas essa mudança gradativa se tornar algo possível para você quando você busca, cria, de certa forma, um desejo ardente e busca diariamente ajustar aquilo que você faz na direção daquilo que você quer sentir e ter como algo material, como um sonho a comprar, tá certo? Então, essa análise você vai fazer enquanto eu fizer alguns pontos aí, aqui, algumas ponderações, e você pode se perguntar, mas essa daí eu não tenho. Esse hábito eu não tenho. Ou eu tenho um hábito ruim que atrapalha este hábito bom. Qual é o princípio dessa mudança de um hábito ou potencialização de um hábito? Ou criação de um hábito novo? Você pode criar um hábito novo, potencializar um hábito que você já possui, já existe em você, ou transformar ou retirar hábitos ruins, transformando em algo positivo ou eliminando ele da sua vida. E como é que a gente elimina hábitos ruins, substituindo por hábitos bons, né? Como é que você faz isso? Isso é uma busca diária. Não é milagre, não é você sacudir a cabeça e falar, agora eu sou de outra forma. Agora eu vou agir de uma maneira mais consciente. Talvez sim, talvez você decida e a partir de amanhã já comece num rumo em direção a novos hábitos, mas você não instala um hábito de um dia para o outro. Você tomou uma atitude diferente no próximo dia ou no próximo momento em que aquela atitude foi importante, foi necessária. Mas hábito você instala, hábito você automatiza, no mínimo, depois de repetir uma ação ou uma atitude por pelo menos 20 vezes. É isso mesmo que você ouviu. Se eu preciso entender a importância de acordar cedo, eu preciso acordar cedo pelo menos 20 vezes, com propósito. Não acordar cedo para fazer algo que te desagrada. Você vai se tornar raivoso por uma obrigação e não por um hábito que você deixa como automático, porque sabe que há uma recompensa, que é o objetivo final,
positiva. Então, você instala hábitos positivos para te gerar recompensas positivas, tá certo? Então, você vai acordando cedo e objetivando fazer algo em busca dos seus sonhos, objetivando traçar metas para alcançar resultados diários, semanais. E quando você atinge quantidades acima de 20 vezes, a sua mente se programa, o seu sentimento já se conforma, cria conformidade para que aquela recompensa se torne algo realmente que o seu cérebro busque de uma maneira automática. 60% das nossas atitudes são conscientes, 40% inconscientes, que a gente chama de atitudes automatizadas. Por exemplo, você pegar um carro e quando você perceber, você já está indo na direção da tua casa, mas você queria ter ido ao mercado, mas você fala, caramba, estou no automático para casa. Você não potencializou o desejo consciente de ir ao mercado e deixou o inconsciente dos 40% te automatizar e te levar para casa. Você já nem toma mais consciência da mudança de pedal, de embreagem, para freio e acelerador com a mudança de marcha, ou com colocar a seta para a esquerda, direita. Você já faz isso automatizado. Você não fica pensando, tem que fazer seta para a esquerda porque eu vou para a esquerda, tem que fazer seta para a direita porque eu vou para a direita. Automatizou. O cérebro ele é preguiçoso pela sua natureza. Então, ele automatiza para que, de fato, gaste menos energia possível. São conexões neurais estabelecidas, vias de fluxo de elétrons em que você começa a fazer algo desta forma com menos consumo de energia, tá bom? Então, o primeiro hábito, 20 minutos depois de nós começarmos, é o hábito de você ser proativo. Você não ter que esperar algo acontecer ou algo ser dito para que você deva executar ou fazer, para que você de fato faça. Aquela velha apostasia. Se ninguém disser nada, eu fico aqui nesta posição. Se nada estiver acontecendo de ruim, eu não tenho motivo de levantar daqui. Bom, se a vida é desse jeito e eu já estou acostumado a ter o que eu tenho, para que fazer algo diferente? Para que traçar metas? Para que buscar pessoas, ferramentas, recursos? Para que suar? Para que chorar e para que sangrar? Deixa assim. Essa falta de proatividade é 90% do comportamento das pessoas que estão em nossa volta. Elas não criam planos, traçam metas e correm atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Correr atrás não é esperar alguém dizer para você faça isso ou faça aquilo. Se você entendeu de que aquilo é importante para o seu sonho, como recompensa daqueles hábitos, você irá fazer algo cada vez melhor. Você faz isso de forma proativa. Você se posiciona. Você está sempre ali colocando a mão, colocando a sua opinião, sugerindo, liderando, coordenando, se sacrificando. Mas você sabe que a recompensa é algo que você terá. Talvez só que você terá. Porque a grande maioria fica na passividade, fica aguardando e quem espera nunca alcança. Não tem essa história de que quem espera alcança. Isso foi algum preguiçoso que criou essa frase. Quem espera alcança é frase de preguiçoso. Mas quem busca, trabalha, persevera, é proativo, esse sim alcança tudo que quer. Primeiro hábito, seja proativo. Segundo hábito, comece com um fim, com uma meta, com um objetivo em mente. Tem um ditado que diz que se o ônibus para porque você fez o sinal e o motorista pergunta para qual destino você quer ir, você diz qualquer um serve, ele se tiver um destino traçado, fecha a porta e segue, porque qualquer um destino não é para onde ele tem como opção de te levar. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um roteiro. Ou se o motorista te pergunta para onde quer ir, você diz qualquer destino serve. Se o motorista não tem destino, ele diz, então vamos embora que a gente vai junto. Não sabe para onde, não sabe por onde e não sei se eu vou chegar, porque são um cego guiando outro cego. O motorista, que pode ser pessoas que você confia, pessoas que te lideram, que não fazem a menor ideia de onde querem chegar. E você está lá acompanhando, acreditando que essa pessoa sabe onde quer chegar. Na sociedade, há uma carência
total de lideranças que saibam onde se pode chegar com o trabalho em equipe, onde todos terão frutos, todos terão recompensas muito maiores do que se não tivessem feito nada, do que se lá atrás estivessem na mesma rota ou na mesma direção. Então, a liderança é fundamental, e você primeiro, com essa proatividade e com o objetivo de um fim já na tua mente, você fazer a sua autoliderança. Vamos ter temas específicos para falarmos sobre liderança. É muito bacana desenvolver isso nas pessoas, é uma das minhas paixões, é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Terceiro hábito, ordenar prioridades. Né? Aquilo que é urgente e importante, você precisa fazer imediatamente, o mais rápido possível. Aquilo que pode ser importante, mas não seja urgente, faça o quanto antes, mas não com tanta urgência. Mas é importante, faça. Aquilo que não é importante, não é urgente. Você coloca numa ordem cronológica dentro da tua agenda. Aquilo que não é importante, não é urgente, você pode sim deixar como médio prazo e longo prazo. Mas o que falta em nós hoje é organizar as prioridades e aquilo que é importante e que é urgente para o nosso dia a dia, para os nossos resultados. Então, quando você faz a projeção de um fim e traz para o início, que é o ponto que você está hoje, quais tarefas eu devo executar para que em cada estágio da minha meta eu alcance resultados, você irá trabalhar com este foco. Cada dia não é desperdiçado, cada dia e cada passo é na direção do seu objetivo final, que você já sabe, eu tenho uma ideia ou uma projeção de onde você quer chegar. Então, ou seja, sabendo onde eu quero chegar, o que eu quero obter, obviamente, uma ideia de quanto eu vou me sentir feliz por chegar lá, você sabe cada passo e cada dia a importância de ser um dia focado para alcançar a sua meta. Quarto hábito, você está fazendo a sua análise. Primeiro hábito, adquira proatividade. Segundo hábito, comece com um fim em mente. Terceiro hábito, que vem primeiro, gestão de prioridade. Aí você sabe se você está tendo isso ou não, tá bom? Você faz a sua análise e bota do lado esquerdo se você não tem, ou gostaria, se você não tem, ou tem e te leva ao resultado ruim, e do lado direito, se você tem, quer potencializar, se você não tem, você quer ter. E no quarto hábito, pensamento ganha-ganha. Eu não tenho que ficar imaginando que há uma limitação no universo, que existe aquele buffet no restaurante que se eu não pegar de início, vai faltar daqui a pouco. Existe abundância no universo e é assim que foi feito. Onde cada um se buscar vai ter, e se fizer parceria e fizer uma mentalidade ganha-ganha, quanto mais eu me uno a pessoas para objetivos maiores, mais nós teremos de fruto, de resultado individual, que seria maior do que se nós estivéssemos sozinhos. Se eu posso hoje faturar, exemplo, 5 mil reais por mês, e um colega que faz muito próximo do que eu faço, mas ele é complementar a mim, e eu sou complementar a ele, e ele ganha os 5 mil reais por mês, se nós somarmos força, com certeza iremos ter mais frutos, e na divisão, cada um vai ganhar mais do que os 5 mil reais atuais. Um exemplo na minha cidade são as barbearias. Entre você montar uma barbearia e ter uma cadeira para você atender exclusivamente, e o outro camarada, outra barbearia, toda a infraestrutura, uma cadeira só para ele atender, o que o pessoal faz aqui? Reúne um grupo de amigos que fazem curso de barbearia, coloca uma barbearia com 3, 4, 5 cadeiras, a barbearia lota, cada um tem trabalho o dia inteiro do que uma cadeira sendo disputada muitas das vezes, e muitas das vezes sem ter pessoas ocupando. Então, a união de profissionais na estética, na mecânica, potencializa resultados para cada um deles. Você pode imaginar, então, como é na tua vida, como é na tua atividade profissional, no teu emprego, na tua empresa, e sabe que se o pensamento ganha-ganha for um pensamento da maioria, os resultados acontecem muito em maior quantidade e muito em maior velocidade. Então, você tem mais velocidade,
com mais pessoas trabalhando focadas, maiores são as distâncias, maiores são os resultados individuais para cada um que participa, tá bom? Quarto hábito, então, pensamento ganha-ganha. Quinto hábito, entenda primeiro para depois ser entendido. Pessoal, primeiramente, e isso é um hábito que poucas pessoas realmente conseguem desenvolver, é já começar a dar opinião de algo que não entende, é já começar a falar de pessoas ou de situações sem nem antes ter analisado o que de fato aconteceu, por que de fato a pessoa agiu daquele jeito, o que fez a pessoa levar uma atitude ou ir por aquele caminho, sem você, muitas das vezes, entender o que se passa na cabeça de outra pessoa. Aquela história, colocar-se no lugar do outro, é algo raríssimo de se ver, porque as pessoas sempre buscam acreditar que o que elas sabem é o soberano, é o que há de melhor, é aquilo que realmente importa, porque elas acreditam sempre de que podem, sabem, fazem o melhor de todos. Não funciona assim. Você precisa ouvir para emitir uma opinião com mais sensatez possível, com mais pontos de correção ou de acertos possíveis, porque com baixa informação você não tem elementos para racionalizar de uma forma adequada. Você precisa, de fato, buscar informações para que as suas atitudes, os seus direcionamentos sejam os melhores possível. Entenda para depois ser entendido. Eu faço a minha posição se tornar a posição da outra pessoa e aí sim eu consigo fazer uma análise de comportamento em dupla ou de comportamento em equipe da melhor maneira possível. E não ficando como algo egocêntrico, autônomo, precisando de interação, precisando de que pessoas estejam em conexão com aquele objetivo que é um objetivo em comum, que é um objetivo em dupla ou em equipe. Se você tem como objetivo estar sozinho numa tarefa, ok, mas ouça tudo que você pode com pessoas que são especialistas naquela tarefa. Entenda como o especialista faz, busque informações, dicas, sugestões, truques talvez, né? Macetes, e aí sim você pode fazer uma caminhada sozinho, uma jornada, uma velejada, como às vezes vemos pessoas no velejo sozinho, fazendo uma travessia de continente, mas com toda certeza, buscou entender ao máximo todas as nuances, todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, ameaças, oportunidades, ela se muniu de informação para fazer a travessia sozinho. Mas quando temos 2, 3, 4, 5, uma equipe que busca entender ao máximo para que ela individualmente contribua com o potencial máximo dentro de uma equipe, para e pensa se essa equipe vai ter um resultado excepcional. Com toda certeza. Você busca, você se alimenta, você compreende o cenário, você faz e toma decisões mais assertivas, mais direcionadas ao sucesso, e você soma fatores, soma poder, soma resultado, e todo mundo sai com mais benefícios do que seria sozinho. Então, entenda primeiro, para depois buscar ser entendido. Ouça primeiro, para depois que alguém possa estar te ouvindo, tá bom? Legal, Maria Eugênia, legal. Buscou fazer foco, meta, e hoje você tem o seu espaço Mistureba, tem 8 anos. Parabéns. Tu colocou aqui muito interessante esse exemplo, eu acabei olhando agora, eu não sei exatamente qual é o exemplo, mas que bom que está sendo útil o bate-papo aqui com a gente. Sexto hábito, também está já envolvido com as outras ações que eu comentei. Aproveite da sinergia de um trabalho em equipe. Eu sempre digo que a força de uma corrente, ela é a máxima força do elo mais fraco. Quando eu tenho vários elos que formam uma corrente, para que ela estoure, ela irá estourar naquele elo que é o mais fraco. Então você puxa uma corrente, estourou este elo, a forma física, a força de união deste elo na estrutura da corrente era a menor de todas.
então vai sempre estourar no elo mais fraco. Não significa o pior elo, o elo mais fraco. O que a gente busca como sinergia? Pegar a minha potencialidade, os meus pontos fortes, as minhas virtudes e contribuir dentro de uma composição de uma equipe com o ponto fraco e ameaça do meu amigo. Aonde eu sou forte, eu atuo na fraqueza dele. E eu sei que se ele pensar desta forma também, na fortaleza dele, nas virtudes dele, ele me ajudará nas minhas fraquezas. Se eu tenho numa corrente elos que não pensam, mas que possuem a sua potencialidade, quando eu tenho numa equipe elos pensantes que somos nós, se aquele elo está fraco e vai romper a corrente, os dois elos que estão antes se juntam, isolam ou deixam blindado, afastado do embate, do combate e da missão, aquele elo mais fraco, para que ele volte a se tornar forte e retorne para a corrente, retorne para a equipe. Os dois elos fortes ao lado se unem e deixa preservado, que é o termo certo, para que não estoure a missão na mão daquele nosso colega que naquele momento está mais fraco do time. Então, a soma de forças, a soma de virtudes, quando você mistura no time, você gera algo que não se consegue medir. A potencialidade não consegue ser medida em uma equipe com uma sinergia máxima, com um foco máximo e potencializado em um objetivo único, em metas estratégicas únicas, poderosas, guiadas por um líder, guiadas por uma estratégia poderosa, em que todos puderam participar, em que eles sabem que os resultados serão incríveis. Então, a gente blinda o nosso colega por aquele momento ele se tornar, naquela missão, um elo fraco e potencializamos a corrente novamente. Cada um busca ser o elo mais forte da corrente, não por competitividade, mas vencendo a si mesmo, vencendo o seu ponto fraco, buscando pontos fortes, buscando novas atitudes, e essa sistemática de atitudes criam os hábitos de poder, os hábitos de alavancagem, os hábitos que geram resultados incríveis. Atitudes sequenciais, constantes, contínuas, em busca de poder, hábitos poderosos, hábitos transformadores, hábitos que de fato deixam na sociedade resultados incríveis, deixam na tua família, nos teus negócios, no teu emprego, na tua atividade no esporte, na tua atividade religiosa, na tua atividade como cidadão do seu prédio, do seu condomínio, do seu bairro, hábitos potencialmente sistematizados e sequenciados transformam a nossa sociedade. Entenda isso? Sinergia, trabalho em equipe, eu como elo forte da corrente, todos no mesmo sentimento, teremos uma corrente poderosa, uma corrente imbatível. Eu posso falar que a sua corrente primária seja a tua família. Não deixe a tua mulher ser fraca na corrente, não deixe seu esposo ser o ponto fraco da corrente, não deixe os teus filhos vulneráveis como pontos fracos da corrente. Potencialize, dê suporte, ferramenta, gestão emocional, enche o pote emocional dos teus filhos para que eles se empoderem, para que eles creiam de que eles foram forjados, nasceram para fazer diferença, nasceram não para ser mais um, mas para ser o melhor naquilo que eles fizerem. Se o ótimo é possível, o bom não é o suficiente. Isso é uma mentalidade. Isso que gera um hábito que você não faz pela metade. Você não vai fazer meia boca. Você vai criar hábitos que tudo que você botar a mão é para ser o melhor possível, com as ferramentas que você tem naquele momento, com o conhecimento que você tem de melhor naquele momento. Você vai fazer o melhor possível com isso. Criou um hábito de poder. Até ter melhores pensamentos, melhores conhecimentos, melhores ferramentas para fazer melhor ainda. Isso é um hábito, isso é um mindset, isso é uma mentalidade que te leva ao sucesso. E quando as pessoas não têm, elas podem, muitas das vezes, estar desperdiçando a vida delas, as oportunidades que passam na frente, as alternativas entre fracasso e sucesso, você não vai saber discernir.
diferenciar e muitas das vezes estar na rota do fracasso, porque os hábitos não foram instalados, hábitos que te levam a poderosos resultados positivos. Então, o sexto hábito é sinergia, trabalho em equipe. Começa com a tua família. Você como líder ou liderada, ok? Homem e mulher como líder, ou homem, mulher, criança como liderado ou liderada, mas dando o seu melhor como elo forte dessa corrente. É aí que a gente começa. Uma pessoa fraca na família, ela vai ser fraca em qualquer equipe, porque ela não entendeu, ela não foi inspirada, ela não foi direcionada a entender de que ali é um time, ali é uma equipe, e essa família vence junto ou perde junto, é vitoriosa ou é fracassada junto, tá certo? Sétimo hábito, eu tenho uma história para contar que é interessante, né? Concurso de 2 lenhadores, cada um com uma floresta igual a outra, e o concurso era quem cortava mais lenha, mais árvore em um dia. E aí, dada a largada, você tem os dois correndo para as florestas e começando a cortar lenha, e cai madeira, cai árvore, e lenha, 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 lenha. Daqui a pouco para um, olho para um lá, ele está sentado e fazendo algo no seu machado, e olhando para o machado, e limpando o machado, e mexendo no machado, e o outro lá lenhando, 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 imaginando, e aquele ali já perdeu, aquele ali já cansou, aquele ali está admirando o teu machado, de repente está frouxo o machado dele, tá? Vai perder. E tá o lenhador 1 lá só sem parar, e o lenhador 2 volta e continua e cortando lenha, 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 lenha. O 2 daqui a pouco para de novo e começa a mexer no machado, começa a acertar o machado, e um sem parar e olhando para o 2, imaginando, esse já perdeu, eu aqui não vou parar, vou ficar essas 24 horas lenhando porque eu vou ganhar disparado. Beleza. O 2 parou algumas vezes, o 1 não parou em nenhum momento, e no final do dia foram contar quantas lenhas cada um realmente produziu. E na contagem de votos tinha muito mais lenha do lenhador 2, aquele que parava, aquele que ficava olhando para o machado, que ficava mexendo no machado, e ninguém entendia o que ele fazia. E o lenhador 1 nunca parou, ficou o tempo inteiro. Como ele pode ter produzido menos lenha do que o 2, que parou muitas das vezes? E aí foram perguntar para o lenhador 2, mas o que fez você ganhar se em todas as vezes que a gente olhava, você estava parado, olhando e mexendo no machado? Ele olhou e simplesmente disse, eu não estava olhando para o machado, eu não estava mexendo no machado. Tá, mas o que você estava fazendo? Eu estava afiando o machado. Todas as vezes que eu percebia que o machado já estava com a linha cega, em que eu não cortava a lenha com tanta velocidade, eu parava e eu afiava o machado, para que quando eu voltasse eu fizesse com muito mais velocidade a retirada da lenha. Então eu não estava perdendo tempo como vocês achavam que eu estava. Eu estava me preparando, afiando o meu machado para ter resultados muito maiores. Então este momento, que é o sétimo hábito, pare e afie o teu machado. É tão importante quanto a intensidade ou a constância frenética e muitas das vezes irracional de você fazer algo insistentemente. A gente tem que tentar diferenciar o que é insistência e o que é persistência. Persistência é quando você sabe que vai dar certo, acredita que vai dar certo. Agora, insistência, às vezes você está vendo que dá errado, mas você insiste, acreditando que do errado você transformará em certo. E nem sempre é assim. Você está insistindo ou sendo teimoso, teimosa, ou você está persistindo porque é difícil mesmo chegar no objetivo que você traçou. Então, a persistência, né, cai, levanta, mas é a fase do caminho, não é o objetivo final. Você sabe que o caminho precisa de persistência, mas insistência é estar indo por um caminho errado e acreditar que vai chegar no objetivo certo. Impossível. Então, a gente tem que entender. Afiar o machado significa ler bons livros com bom conhecimento para que você saiba o que fazer. Momentos de lazer e de descontração com as pessoas que você mais ama. Faz diferença aquela jornada Netflix, parar para jogar um boliche, caminhar na praia se você mora perto ou numa praça, jogar um videogame com as crianças ou com outros adultos. Seja como você acreditar, mas algo que seja para arejar e para trazer o ócio natural, e é necessário para que te leve a uma criatividade cada vez maior depois.
tem um livro fantástico chamado Ócio Criativo. É no momento de ócio que eu não faço nada, em que os insights, as ideias, os planejamentos aparecem. E que quando você retorna com tudo. Por isso que a gente tem férias. Para que a gente volte com muito mais potencialidade. Não é para você vender suas férias porque você precisa do dinheiro. Você vê ano após ano se repetindo e nada você conquista na vida, porque você não parou para afiar o machado. Você acredita que trabalhar com intensidade gera um melhor resultado. Errado. Você acredita que fazer as coisas sem observar as outras pessoas, como elas fazem, ouvindo sugestões, é o melhor que você tem que fazer. Errado. Afiar o machado é exatamente parar e observar. Estou na direção certa ou eu já estou perdido e nem me percebi? Porque ninguém se perde querendo se perder. Você se percebe perdido quando você olha e volta. Bom, não é aqui que eu gostaria de chegar, e agora? Se você não sabe que aquilo ali é um ponto do mapa que parece você estar perdido, você vai ficar frustrado, você vai se sentir mal. Mas se você sabe que é parte do mapa, você continua, porque daqui a pouco você chega no objetivo, na etapa que você sabe e já tem o conhecimento de que está à tua frente. Então, afiar o machado é saber que nessa etapa faz parte do meu roteiro ou eu estou perdido, eu preciso ajustar a minha rota, eu preciso acertar os meus ponteiros, eu preciso acertar na minha direção e na minha intensidade. Este é o ponto em que você afia o machado. Autoanálise, observação das opiniões das pessoas que de fato fazem a diferença, porque de fato querem que você tenha resultado, querem que você tenha sucesso. Muitos hábitos são criados porque você está próximo às pessoas que você mais ama. E nós, escuta isso que eu vou falar, somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Você não tem o que tem, olha para as 5 pessoas que você mais convive e veja se elas possuem o que elas sonham. Você não sabe ou não conhece aquilo que você gostaria, olha para as 5 pessoas e veja se elas realmente também sabem ou gostariam de ter aquilo que elas sonham. Agora, você tem o que tem, olha para as 5 pessoas e veja que elas também têm o que elas gostariam. Ou seja, você sempre será a média das 5 pessoas que você mais convive, porque os hábitos são algo que você pega quase que por osmose, por contágio, você repete hábito das pessoas mais próximas a você. Se você está próximo a pessoas que não têm hábitos de poder, hábitos de resultado, se aproxime de pessoas com estes hábitos. Ou se blinde, não seja contaminado com essas pessoas que não possuem o que gostariam, que vivem uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Separe a questão emocional do racional com aquilo que você sabe e acredita que é possível. Crie hábitos poderosos. Junte-se com pessoas que possuem hábitos poderosos. Formem times, duplas, equipes e crie uma jornada de sucesso para vocês aproveitarem, usufruírem e cada um ter resultados incríveis que não conseguiriam de uma maneira sozinha, autônoma, independente. Nós somos seres conectivos, seres com facilidade enorme de se ligar a outras pessoas, mas sempre no altruísmo, na coisa da internet, achar que aqui sim é a melhor alternativa, aqui sim é o meu mundo. O seu mundo não é isso aqui. O seu mundo é tudo que está à volta, e tudo que está à volta só tem sentido quando você se conecta com pessoas com a mesma vibração, com o mesmo pensamento, com a mesma sinergia, com a mesma garra que você. Quanto mais você fizer isso, mais sentido terá a sua vida, porque faz sentido ajudar outras pessoas, faz sentido comemorar com outras pessoas, faz sentido doar, servir para receber em troca, não pela mesma pessoa, mas um Deus que tudo pode, que tudo quer, te abençoar, te devolver muito mais do que você semear, tá certo? Hábitos poderosos são construídos com atitudes mínimas persistentemente executadas. Pequenos hábitos, grandes resultados. Pequenas atitudes, grandes hábitos. Então, nós atuamos com pequenas atitudes para gerar grandes hábitos. Pequenos hábitos e grandes hábitos geram grandes ou gigantescos resultados. Você decide o que é melhor para você. Eu vou listar os 7 hábitos na descrição do vídeo.
Não deixei agora para que você não venha se distrair, mas esses 7 hábitos eu vou escrever na descrição, vou botar ali no textinho do vídeo para que você possa fazer a análise e descobrir quais você já possui e quer potencializar, ou quais você fala, caramba, eu preciso desenvolver isso. E aí você busca em livros, busca em outras jornadas, busca em cursos, se informe para transformar o teu dia a dia, o teu eu e o teu futuro e as pessoas que estão à tua volta aproveitarem também, tá bom? 8h20, tivemos então, comecei 7h35, mais ou menos, 25, 45 minutos de nosso bate-papo hoje. Comente, depois diga o que você achou de melhor, ou qual hábito que você mais achou interessante pelo meu comentário, pela minha comparação, talvez, com o dia a dia, e vamos juntos continuar nessa jornada. Segundo dia de 30 dias, é muito conteúdo para passar, vou dar o meu melhor, vou criar isso como hábito, com exceção de dias que eu vou estar viajando, mas eu vou fazer vídeos, deixá-los preparados para que você tenha a sua pílula do dia, a sua cápsula, a sua vitamina dessa jornada da mentalidade que nós criamos para você, e eu tenho certeza muito absoluta de que todos os comentários, sugestões me enriquecem, me transformam também. Forte abraço, excelente domingo, fiquem com Deus, aproveitem para afiar o machado, estando com a família, estando interagindo com as pessoas que você ama, e excelente semana a partir de amanhã. Tchau, tchau.